Boa tarde a todos. Estamos aqui para uma live de grande importância com o Dr. Rafael Lara. Vamos aguardar a entrada do nosso convidado da tarde de hoje. O Instituto Laudelino Inácio da Silva, a Rede Liz de Mediação, tem muita honra em receber todos vocês neste momento. Aguardando o professor Rafael adentrar. Vamos aguardá-lo aqui. Vamos receber todos vocês neste momento. Obrigada pela presença, Thelma, Cássia. Feliz pela participação de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Guardando o nosso convidado. A Ira acabou, tá entrando agora. Feliz pela participação de vocês. Vamos aguardar. O doutor Rafael está entrando. Olá, Laudelina, minha querida amiga. Rafael, alegria imensa em receber o marido da Dani, pai da Júlia e do Daniel, é isso? Não necessariamente nessa ordem. Não. Então, qual é a ordem correta? Não tem ordem. Não tem ordem, por isso que eu falo, não necessariamente nessa ordem. Tá bom, Rafael. Doutor Rafael, olha, a Rede de Mediação Liz te agradece muito a disponibilidade desse horário. Nós sabemos o quanto a sua agenda é repleta de compromisso e o senhor se dispor a nos receber, só temos uma palavra: gratidão. Muitíssimo obrigada por estar conosco aqui. Obrigada mesmo. E eu quero apresentá-lo. Pode ser, eu acredito que seu nome dispensa a apresentação, mas vamos que tem alguém nos assistindo que não saiba quem é Dr. Rafael Lara. Dr. Rafael Lara, ele é mestre em Direito de Relações Sociais e Trabalhistas, doutorando em Direitos Humanos e também é conselheiro federal da Ordem dos Advogados e o nosso querido diretor-geral da Escola Superior de Advocacia do Estado de Goiás. Agora, ele disse, quando eu solicitei o mini currículo dele, ele me falou assim: basta você dizer que é meu amigo. Então, que você é minha amiga, que tá bom. Muito bem, professor Rafael. Olha, hoje nós estamos no Dia Internacional da Amizade. Então, nada mais propício do que um bate-papo entre amigos. Maravilha. Olha, eu quero dizer aqui primeiro que eu fico muito honrado, de verdade, de todo coração, de ser convidado pelo Instituto Liz para a gente fazer esse bate-papo. É um instituto que ele está ganhando cada dia mais uma repercussão pela seriedade com que vocês vêm fazendo o trabalho de vocês. E é uma honra verdadeira poder estar aqui com o Instituto, especialmente com você, Laudelina, uma amiga querida, uma professora que eu tanto admiro, hoje e antes advogada, né, porque teve a sua carreira incompatível com a advocacia enquanto delegada de polícia, e dizer que você, Laudelina, é uma grande referência, não apenas a mim, mas a todas as advogadas e advogados aqui do estado de Goiás. Você é uma pessoa que a sua integridade e a sua força de trabalho lhe precedem, acima de tudo. Então, estou muito honrado e muito feliz da gente estar aqui hoje para bater um papo. Muito obrigada. Olha, e o nosso tema da noite, da tarde, né? Não poderia ser mais interessante. O Rafael, ele domina todas as áreas, mas nós escolhemos para conversar. É verdade, mas nós conversamos sobre direito empresarial e falamos assim: olha, o que é necessário
para se ter uma gestão moderna, jurídica. Então, pensamos no compliance e na mediação, né? Nós sabemos que os objetivos de uma empresa, acima de tudo, é prevenir, gerir, né, e resolver os conflitos existentes. Então, para isso, nós temos duas ferramentas novíssimas no mercado, né, que o profissional de direito pode se valer, que é o compliance e a mediação. Então, nós iremos tratar sobre isso. Primeiramente, doutor Rafael, qual que seria esse papel do advogado dentre essas ferramentas, dentro desse cenário que nós temos hoje no Brasil, para que ele tenha, para que o seu cliente tenha uma gestão e uma segurança jurídica? É consultivo, é litigioso ou é através da negociação? Eu abro a palavra para o senhor. Muito bem. Essa pergunta do papel do advogado, ela responde também, ela puxa também a pergunta de qual que é o papel do advogado no mundo hoje, né? A gente está passando por uma transformação, Laudelino, uma transformação mundial, eu poderia assim dizer, não só no Brasil, a respeito da sociedade como um todo. E a advocacia, ela é uma profissão, desde os primórdios da sociedade civil organizada, essencial não somente à administração da justiça, mas à sociedade de uma forma geral. A advocacia, ela evolui e acompanha a sociedade de uma forma muito efetiva. É bem verdade, Laudelini, eu não gosto de romantizar com hipocrisia, né? E eu falo romantizar com hipocrisia quando você romantiza a profissão da advocacia, ignorando os problemas e os desafios que a gente vem passando. E eu não gosto de romantizar com hipocrisia, porque a gente está passando por momentos muito difíceis na sociedade de forma geral, e na advocacia propriamente dita. Principalmente de alguns anos para cá, onde nós temos aí, em decorrência da ânsia de mercado, dos cursos, das instituições de ensino, um excesso de número de cursos de direito no mercado fazem com que a gente tenha cada vez mais um número de profissionais que se formam em direito, o bacharel em direito propriamente dito, e, consequentemente, a gente falar sobre isso enquanto advocacia. Os números, hoje, quando a gente fala em aproximadamente 1.200.000 advogados, isso é cenário e é reflexo de um mercado cada vez mais complexo e de um excesso de cursos de direitos. E quando a gente tem um excesso de cursos de direito, nós temos uma redução da qualidade de ensino, naturalmente. Olha, em Goiás, que nós temos, no estado de Goiás, que nós temos mais de 50 faculdades de direito, como é que a gente tem? É impossível você pensar nessa quantidade de professores compatíveis com a qualidade de ensino que nós gostaríamos de entregar aos acadêmicos, aos alunos e etc. E naturalmente, né? E não porque o professor não possa ter qualidade, mas pelo excesso de atividades, de alunos que ele precisa alcançar. Então é sempre um desafio. E aí quando alguém me pergunta sobre o desafio do advogado e da advogada nesse cenário moderno, eu trago sempre junto essa reflexão do papel da advocacia na sociedade como um todo. E nós temos um grande papel, um papel de muita responsabilidade, que é andar de mãos dadas com a sociedade. E quando eu falo com a sociedade, eu estou falando tanto a sociedade organizada, estou falando tanto a sociedade enquanto empresários, quanto a sociedade que quer fomentar a economia, quanto também a salvaguarda de direitos sociais, preservação de direitos humanos, dignidade da pessoa humana. A advocacia, ela passa por todos os cenários e por todas essas portas possíveis. Então, quando a gente vem para falar do papel da advocacia, cada vez mais, Laudelina, eu me convenço que o papel da advocacia é o papel de viabilização. Viabilização de atividades, viabilização de negócios, viabilização de direitos. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que o advogado bom advogado do passado era o advogado bom de briga. Aquele advogado que adorava uma confusão e fazia, e que processava e fazia uma loucura, né? Com vários processos. E hoje eu costumo dizer que esse advogado bom de briga, ele é um bom advogado do passado.
O bom advogado do presente, Laudelina, é um advogado bom de solução. Ele é bom de resolução. Ele é bom para entregar para o cliente aquilo que o cliente precisa com velocidade. Ao mesmo tempo que nós temos uma era de velocidade de informação, uma era de velocidade de comunicação em que é tudo instantâneo, a justiça ainda é lenta, as coisas ainda acontecem de forma devagar. Hoje, se você acaba esperando aí 6 meses para uma audiência, para um resultado de primeiro grau de um processo, isso é um tempo que existe uma geração inteira que não está acostumada a pensar nesse tempo. Então, qual que é esse papel da advocacia hoje? Em primeiro lugar, é um papel de evitar problemas. E aí a gente fala de advocacia consultiva, a gente fala de compliance, a gente fala de um papel de advocacia que ela não vai permitir que os problemas aconteçam, ou que pelo menos ela vai ter uma previsão de quando esses problemas vão acontecer. Seja aí em qualquer tipo de atuação da advocacia. Porque as pessoas pensam que quando eu estou falando sobre isso, eu estou falando apenas da advocacia empresarial. E eu não estou falando apenas da advocacia empresarial. Eu estou falando de absolutamente qualquer busca por preservação de direitos nesse papel de se antever aos problemas. Agora, não podemos também deixar de lado e dizer que existe uma advocacia também de litigioso. Os problemas acontecem, os conflitos surgem, nós precisamos representar. E para ser um advogado bom de solução, Laudelina, às vezes eu preciso ser bom de briga também. Porque às vezes essa boa briga, esse bom processo... Isso, esse bom processo, essa boa briga, ela faz parte de uma boa negociação. Então, isso também é importante. O advogado consultivo, ele não pode abandonar a veia litigiosa, então existe um caráter aí de existência conjunta disso. E aí a gente chega... Tem que ter o equilíbrio, né, Rafael? Tem que ter o equilíbrio. Nós temos que cultivar realmente uma cultura mais de pacificação desses conflitos, mas também incentivar a negociação, né? Incentivar a prevenção. As duas Exatamente. coisas. Olha, quando a gente está falando, por exemplo, do compliance, existe um tripé no compliance, Laudelina, você bem sabe disso, que é o compliance enquanto ferramenta para detectar, prevenir e remediar. Quando a gente fala em compliance, ou quando a gente fala numa advocacia preventiva, ou num ISO, numa certificação, qualquer coisa que visa uma regulação, nós não podemos imaginar que a gente está ficando livre de problemas ou livre da possibilidade de problemas. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, prevenir. Depois, estar preparado para detectar os problemas quando eles surgirem. E remediar esse problema. E essa remediação é justamente quando a gente chega na fase de solução do problema apresentado. E aí abre os dois vieses da advocacia, o litigioso e a negociação, a solução pela via negocial. Então, qual que é o papel da advocacia? O papel da advocacia, cada vez mais, é viabilizar soluções. Eu acredito muito nisso. O advogado, a advogada, como viabilizador de soluções. É nisso aí que eu acho que a gente caminha bem nesse cenário moderno. Inclusive, a doutora Isabela está aqui argumentando que a justiça educativa é a favor do desenvolvimento sustentável. E ela tem razão, né? Nós temos que... É esse o único caminho que nós temos. É um caminho sem volta, realmente. O Rafael, a homologação... nós recebemos aqui uma pergunta pelo WhatsApp sobre querendo que você abordasse a homologação de acordo extrajudicial com base no artigo 855-B e seguintes, né? Trazida pela reforma trabalhista, se ela trouxe novidade para o mundo das relações de trabalho. E se esses conflitos trabalhistas são compatíveis com a solução do conflito sem o processo judicial ou há sempre uma simulação? Pergunta difícil e boa, né? Pergunta difícil e boa. Deu sim. Deu sim. Olha só, por que eu brinquei que ela é difícil e afirmo que ela é boa? Eu estou até abrindo aqui o artigo da CLT para a gente poder ler a homologação de acordo extrajudicial. Por quê? Porque quando surgiu essa homologação
de acordo extrajudicial, ela veio diretamente uma reflexão das pessoas, as pessoas achando que essa homologação de acordo extrajudicial, ela vinha, como a pessoa sugeriu aí no final da pergunta, ela vinha para homologar fraude, né? Por quê? Porque antes da reforma trabalhista, o entendimento pacificado da Justiça do Trabalho é que a Justiça do Trabalho ela não tinha, ela não era competente para o julgamento de jurisdição voluntária. Aquela jurisdição que a gente está acostumado com a justiça comum, eu e você, de repente, entramos em um conflito, chegamos a um acordo, a gente quer levar o Poder Judiciário para homologar esse acordo. Então, existia um sentimento, por causa do período anterior à reforma trabalhista, de que a homologação de acordo extrajudicial ela viria para ratificar a lide simulada, que era uma fraude trabalhista, né? Então, a gente entrou com a homologação do acordo judicial num contexto acostumados que negociação extrajudicial para homologar em juízo era sinônimo de fraude. Porque era assim, por falta de previsão legal. Só que isso é uma visão tacanha, isso é uma visão enviesada da solução dos conflitos. Por que eu digo enviesada? Porque, veja, o Poder Judiciário, é normal que o Poder Judiciário tenha uma visão do direito enquanto conflito. Por que isso? Pergunte a um juiz de família sobre a preservação das famílias. E ele vai falar, as famílias não duram, eu só vejo divórcio, eu só vejo problema, eu só vejo briga. Por quê? Porque só chega para ele o que há de conflito, o que é pior, o que não foi resolvido. E a Justiça do Trabalho da mesma forma. Só chega à Justiça do Trabalho o que é conflito, o que é problema, o que não foi resolvido. Então, é normal esse choque, como você disse, chegar para o Poder Judiciário e alimentar o Poder Judiciário de uma visão enviesada da Justiça do Trabalho. E aí, quando eles vinham da história da lide simulada, quando que a Justiça do Trabalho tinha conhecimento de que aconteceu uma lide simulada, que era uma fraude, que não podia. Mas quando que ela tinha conhecimento? Quando aquela simulação tinha intuito de prejudicar o trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador reclamou, o trabalhador não aceitou, depois o trabalhador denunciou, alguém descobriu que tinha alguma coisa muito errada ali, tá certo? E aí, como só fica sabendo que é simulação quando tem prejuízo para o trabalhador, qual que é o pensamento que tem? Que toda simulação está vindo para trazer prejuízo ao trabalhador. Por isso a visão enviesada. Então, quando veio a homologação de acordo extrajudicial, ela foi recebida com muita resistência, achando que ia ser chancela de fraudes, tá? Só que a ferramenta não é para isso. E essa resistência ainda persiste? Mesmo com a reforma trabalhista? Persiste em alguns casos, só que a gente vem sofrendo influência de algo que é muito bom para o direito, Laudelina. O tempo. O tempo. O tempo, ele é senhor da razão. O tempo, ele é senhor da razão. Em todas as áreas. O amadurecimento. O tempo amadurece, o tempo nos faz enxergar as coisas de uma forma diferente. Agora, na pandemia, por que a gente está sofrendo tanto? Porque a gente não tem tempo para refletir sobre tudo isso. Então, assim, está tudo acontecendo numa fase muito louca. Muito louca. Mas, principalmente assim, vocês, né, os advogados trabalhistas, a área trabalhista, eu acho que vocês nem respiraram durante essa pandemia. Porque a quantidade de legislações sucessivas assim, afogou muito todos os estudiosos da área trabalhista, né? E realmente eu acho que com o tempo essas relações de trabalho vão se acomodar, vão se encontrando os caminhos mais acessíveis e tudo sob orientação, né? Aí vem aquela pergunta, o advogado pode-se ser advogado trabalhista sem ser litigioso? Sim, mas olha só, deixa eu só... Você brincou sobre um registro aí, e olha só, antes de a gente entrar nesse advogado sem ser litigioso, ainda lá na homologação de acordo extrajudicial, existe a possibilidade de homologar acordos extrajudicialmente negociados de forma clara, de forma verdadeira,
de forma limpa. E, aliás, a homologação de acordo extrajudicial, ele é uma ferramenta muito especial para mediação de conflitos trabalhistas, Laudelino. Com certeza, vamos trabalhar com isso. É porque você nomeia um mediador. Vamos pensar no Instituto Lis. Vamos pensar que empregado e empregador elegem o Instituto Lis para indicar um mediador, ou elegem a doutora Laudelina para indicar um mediador, para poder chegar à composição das partes. E aí tem todo aquele trabalho de mediação, que não pode ser confundido com a conciliação, né? Eles não são a mesma coisa, apesar de andarem juntos, não são a mesma coisa. E aí vocês, por meio de um trabalho de mediação, conseguem chegar na conclusão do conflito, na solução amistosa entre as partes. Aí trabalhador e empresa chegam num consenso do que eles querem. Aí basta fazer ali esse termo de mediação, de conciliação. Uhum. Em tese, sim. Se a gente for verificar a letra da lei, bastaria. Lei, né? Mas para trazer segurança jurídica no mundo do trabalho, o que é recomendável? Que a partir daí, você junta essa ata de mediação, de consenso, e leva isso ao Poder Judiciário para homologar, trazendo o quê? Segurança jurídica absoluta às partes. Não ficar somente na ata de homologação. A homologação é uma ferramenta inteligente de levar ao consenso, mas ela não se basta porque eu posso homologar isso na Justiça do Trabalho. Então a homologação extrajudicial acaba sendo uma ferramenta incrível para o caminho aberto da mediação trabalhista que tanto se tem falado a respeito disso, né? Com certeza. E agora, se é possível... Como é? Nos deixa mais tranquilos, com certeza. Ah, com certeza. A mediação desses acordos extrajudicial veio exatamente como você colocou, para nos proporcionar uma segurança jurídica em todas as relações, né? Não somente nas trabalhistas. Muito bem. Perfeito, Rafael. E aí você agora... fez uma pergunta interessante, né? Se é possível ser esse advogado trabalhista sem cuidado litigioso. Olha, depende, né? Tudo é possível, em primeiro lugar. Tudo é possível. Tudo é possível. Agora, o que seria ser um advogado trabalhista sem trabalhar com litigioso? E aí nós temos várias ideias. Primeiro, de repente um advogado trabalhista do jurídico interno de uma empresa que cuida ali das relações trabalhistas da empresa, mas que a empresa terceiriza o litigioso. É muito comum isso. É muito comum. Então é possível nesse cenário. Ou, de repente, o advogado trabalhista que trabalha num grande escritório e esse escritório tem um núcleo que não é litigioso. E aí ele trabalha ali naquele núcleo de negociação coletiva, de negociação individual, de consultoria, sabe? Para poder nuclearmente fazer isso. Agora, se a gente for pensar em um escritório de advocacia trabalhista, certo? Seria possível? É possível, mas me parece que é uma decisão manca. Porque o litigioso faz parte. O litigioso faz parte, sempre vai fazer. A gente vai ter litígio para sempre. Talvez a gente não volte a ter, quer dizer, agora com a pandemia acho que até volta, mas talvez o pensamento é que a gente não voltaria a ter aquele número gigante de reclamações trabalhistas que a gente tinha antes da reforma trabalhista, quando não tinha ônus processuais para derrota. Não, acho que a gente recuou em números e alcançou uma estabilidade. Mas o conflito trabalhista ele é um conflito natural da sociedade, ele vai acontecer sempre. E agora, por exemplo, com a pandemia, tem tanta coisa acontecendo, que a gente vai ter uma chuva de processos judiciais. E aí é uma coisa que eu quero falar, Laudelina. Muitas dessas questões trabalhistas que vão surgir, agora da pandemia, elas vão surgir em razão de desconhecimento, de erro de procedimento. A empresa, tá todo mundo muito perdido, entre aspas, agora durante a pandemia. Por mais, olha, a quantidade, toda hora tem uma live trabalhista acontecendo no Instagram de alguém, toda hora alguém está falando alguma coisa. Toda hora alguém está fazendo isso.
Mas mesmo assim existe um sem número de empresários que não conseguem acompanhar, que tem feito, tem errado, tem tentado acertar, ou às vezes que está até assessorado, mas que nós, advogados, divergimos. Eu acabei de fazer uma live agora há pouco, do nosso quarteto que o pessoal apelidou, eu, a Vólia, o Yuri e o Dalegrave. Lá na live a gente divergiu em alguns temas. Então veja, provavelmente o cliente da Vólia Bonfim, em um determinado tema, vai fazer de um jeito, e o meu cliente do Rafael Lara, em um determinado tema, vai fazer de outro. Ora, ninguém duvida que eu e a Vólia estudamos muito o assunto. Ninguém duvida que eu e a Vólia estamos preparados. Mas um dos dois vai estar errado no final das contas, quando o Poder Judiciário der uma palavra final. Entendeu? E essa é a beleza do direito, né? Essa é a beleza do direito. Exatamente. Você poder interpretar com base nos seus próprios conhecimentos. Isso não tem preço. Realmente não tem preço. É muito Mas aí a gente chega na consequência disso, Laudelina. Qual que é a consequência disso? O litígio, certo? E o que o litígio representa? Às vezes você vai lá brigar pela indenização do período que faltava, porque o empregador colocou o empregado com contrato de trabalho suspenso por 60 dias, e aí o empregador, sem ser alertado, espera 30 dias, e quando deu 30 dias ele dá um aviso prévio para o empregado. E aí o que acontece? Como ele poderia dar esse aviso prévio só depois do período, ele acaba devendo para o trabalhador 1 mês de salário, que é a indenização que era prevista na MP 936, agora na Lei 11.420. E aí, de repente, o advogado recebe aquele reclamante e fala, bem, deixa eu ver aqui o que você tem direito. E aí ele verifica, uma empresa regular, uma empresa redondinha, e fala, não, você tem direito a apenas essa uma remuneração. O que o advogado do reclamante vai fazer? Alternativa A, vai propor uma reclamação trabalhista pedindo essa uma remuneração dele, às vezes de R$ 1.200, R$ 1.300. Aí ele vai ter que ir numa audiência, se deslocar, o trabalhador deslocar, a empresa deslocar, toda essa confusão. Alternativa A. Alternativa B, o advogado vai falar que não tem interesse, vai remeter o trabalhador para a atermação, e aí, de repente, lá na atermação, o trabalhador vai ser atendido ali por uma faculdade que tem um núcleo de atendimento e vai fazer essa ação. Alternativa 3, vai indicar para um outro colega advogado que eventualmente queira fazer aquela ação. Ou alternativa 4, aquele advogado vai pegar aquele problema do cliente e vai fazer uma ligação para a empresa, para o advogado da empresa, e vai tentar fazer uma solução daquele problema. E a empresa, se ela identifica que aquele trabalhador ele realmente tinha razão, ela consensua com aquele colega advogado, eles fazem uma petição única, homologa aquele acordo para pagar essa indenização que ficou faltando na justiça, e cada um segue com a sua vida normalmente. O advogado do reclamante fez o seu trabalho, solucionou aquele problema, a empresa tem seu problema solucionado por meio de seu advogado, e olha que maravilha, isso tudo sem movimentar necessariamente o judiciário de uma forma onerosa, com uma simples petição seguida por homologação. Não, e a gente tem constatado nas grandes empresas, principalmente no eixo Rio São Paulo, toda grande empresa possui o seu consultor jurídico, seu escritório jurídico e também o seu consultor de mediação. Também, porque através da mediação é que a empresa aprende, principalmente nas relações de consumidor, né? Relações trabalhistas, onde que ela está errando, onde pode acertar mais, né? Então, a gente tem observado que empresas, né, institutos de mediação, têm trabalhado e têm seguido paralelamente a todos os advogados que são assessores jurídicos de empresa. Então, isso tranquiliza e proporciona realmente, Rafael, uma segurança jurídica nesse tempo de pandemia, uma certeza de que todos ficarão com seus direitos garantidos, né? Não é porque eu só tenho uma parcela a receber que eu não terei os meus direitos homologados, né? Isso aí é verdade. Perfeito. Olha só, tem até uma pessoa falando aqui no chat, o Elton, o Romeu Batista,
Ele está falando assim, só que a maioria das empresas não tem essa consciência de resolver de forma amigável. E é isso que a gente está fazendo aqui, Romeu, fomentando a cultura da conciliação, da solução amigável, da solução extrajudicial, da busca fora do judiciário pelas respostas que a gente tem. E a gente precisa fomentar cada vez mais. Olha só, nesse momento aqui, tem 46 pessoas, provavelmente a grande maioria advogadas e advogados, que são pessoas que podem multiplicar esse pensamento e essa consciência de solução. Então é importante a gente trabalhar com essa solução. É claro que essa solução consensual ela vai existir quando existir efetivamente boa vontade e vontade de resolver. Tem empresas que eles não querem resolver. Agora, tem trabalhadores também que querem buscar uma solução em cima de algo que ele acredita ter direito, que não é seguro, que não é certo, que não é incontroverso que ele tenha direito. Né? Então, isso tudo é uma construção e um caminho. Com certeza. É a advocacia do futuro, né? Sem dúvida nenhuma, tá? O doutor Pedro Lima dizendo ali, realmente porque nós temos que mudar a nossa cultura realmente para a solução de conflitos. Como o professor Rafael disse no início, né? Antigamente nós tínhamos que ser só bons de briga, né? Hoje não, nós precisamos aprender a negociar, aprender a termos o bom senso e termos, acima de tudo, esse consenso para resolver pacificamente os conflitos que surgem. Né? Enquanto você, Rafael, falava sobre a questão da homologação, né, extrajudicial, e sobre, principalmente quando eu te fiz a pergunta do advogado não cuidar do litigioso, eu fiquei pensando, que muito pouca gente sabe disso, antes de ser delegado de polícia, eu advoguei por muitos anos, inclusive eu fui conselheira da ordem, 2 mandatos, né? E nesse período, eu fui professora da Católica na área trabalhista, Rafael. Oi. Você não sabia disso, né? Eu fui advogar, fui professora por 10 anos na Católica, somente na área trabalhista. Então, eu dava aula de direito do trabalho e também previdenciário. Depois eu entrei para a polícia, né? E aí você acaba se distanciando e perde muita coisa, com certeza. Mas eu me lembro que na época em que eu advogava na área trabalhista, eu prestava assessoria para 2 empresas da construção civil. E eu só consegui solucionar ou diminuir o número de ações contra essas empresas quando eu entrei dentro do RH daquela empresa. Então, foi uma questão, como você disse, de prevenção. Você trabalhar com aqueles que estão ali no RH, que estão ali observando todo o desenrolar dos acontecimentos, para o quê? Para prevenir. Quer dizer, eu estou dizendo isso, gente, tem 25 anos. Né? Tem muitos anos, não, 25 não, mas uns 20, 21 anos nós temos isso aí. Então, não, na verdade temos muito mais, né? Porque só de polícia eu fiquei 30. Muito mais, 35 anos, eu já perdi até a conta, viu, Rafael? De quantos anos tem isso? Eu tenho uma piada que eu sempre faço, que eu não era nem nascido. Mas nesse caso, eu quase que não era nascido mesmo. Quase que não era nascido, tá vendo? Então, a gente tem sempre essa precaução. Para você ter uma noção, a Justiça do Trabalho ainda era na Praça Cívica, era na Goiás, depois passou para a Praça Cívica. A quantidade de tempo que tem isso, né? Então, eu fico muito tranquila quando eu vejo uma pessoa tão profissional como você, Rafael, que é estudiosa, acima de tudo, uma pessoa extremamente estudiosa, que não gosta de ficar fora dos últimos acontecimentos e, que é mais importante, é fora da caixinha, não pensa a mesma coisa. Aí eu fico muito feliz, porque eu acho que tem muita esperança no final do túnel. Fico muito feliz. Então, eu fico assim, e quero colocar isso para você,
que essa mediação dos conflitos trabalhistas, ela é, sem dúvida nenhuma, uma atividade compatível, né, com a advocacia trabalhista. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. É interessante porque as pessoas... Eu costumo dizer o seguinte, vou começar diferente essa resposta. Primeiro, obrigado pela deferência e pelo carinho, né, exagerado que você fez. Fico lisonjeado. Mas, olha o que acontece. Todas as vezes que alguém fala da isenção, eu costumo dizer o seguinte, pode parar. Advogado tem lado. Advogado tem lado. Advogado que não tem lado e que não é firme na sua posição e no seu lado, tem alguma coisa errada no exercício da advocacia, né? Você não quer ter lado, aí você pensa em outras possibilidades de profissão, tá certo? E por que eu estou falando isso? A mediação, ela denota isenção. Necessária, fundamental, inclusive legalmente exigida. A mediação denota isenção. E aí você me traz uma pergunta muito interessante. A mediação, ela é compatível com a advocacia? Olha, eu acabei de falar que a advocacia tem que ter lado. E a mediação, ela tem que ter isenção, necessariamente. Então, será que a mediação em que a advocacia é compatível? E eu te respondo que sim. E explico por que eu respondo que sim. Eu tenho lado e o meu lado é o cliente que me contratou. A partir do momento que você é contratado para mediar, que você é nomeado para mediar, você tem lado. Qual que é o seu lado? Da equidistância às duas partes. E ninguém melhor do que alguém que sabe definir o seu lado quando contratado para ser equidistante quando contratado para tanto. Então eu vejo como figuras absolutamente compatíveis a mediação da advocacia. O que não é compatível, Laudelina? Ora, vamos dizer que eu sou advogado de uma associação de empresas, da CIEG, da FIEG, né, da ABEME, dessas grandes associações empresariais que nós temos em Goiás. Aí eu sou advogado de uma dessas associações, federações, sindicato. E aí chega para mim para mediar um conflito que envolve uma associada dessa associação, que eu sou advogado dela. Gente, por mais que eu não esteja comprometido com aquela empresa em si, há um conflito de interesses. A gente tem que ter a razoabilidade de separar. E o advogado, que ele for mediador, ele tem que ser honesto, acima de tudo, consigo mesmo. E o que é ser honesto consigo mesmo? Saber enxergar e entender que tem determinados momentos e determinadas situações em que ele vai ser exposto a um risco que ele não vai conseguir superar o seu conflito de interesse. Ora, por exemplo, saindo da mediação e indo para a advocacia. Vez ou outra as pessoas me perguntam assim, Laudelina, Rafael, você advoga mais para reclamante ou você advoga mais para reclamada? E aí eu tenho uma brincadeira que eu faço, uma resposta jocosa, né? Que eu falo assim, eu advogo para quem tem razão. Meu cliente sempre tem razão. Né? É a brincadeira que eu coloco. Mas veja, eu tenho aqui no escritório 2 núcleos. Um núcleo empregador e eu tenho aqui um núcleo empregados. Eu tenho um sócio, Fabrício Barcelos, que ele está à frente do núcleo empregador. E eu tenho uma sócia, a Juliana Mendonça, que ela está à frente do núcleo empregados. Tá certo? E aí o que acontece? A cabeça deles, ela é totalmente voltada para essa representação específica, empregado e empregador. Existe até uma construção de raciocínio muito aprofundada para você estar fazendo essas representações. E aí você me pergunta, e vocês no escritório então advogam para reclamante e para reclamada? Sim, mas veja,
a gente tem uma coerência estabelecida por nós mesmos, isso não tem conflito ético, é uma coisa que nós construímos. Vou dar um exemplo. Professores, né? Eu já fui procurado por diversas instituições de ensino para eu prestar serviço para elas, faculdades e etc. Todas as vezes que uma instituição de ensino, uma faculdade, me procura para prestar serviço, eu falo, não, eu estou ao lado dos professores nessas demandas. Por quê? Porque a gente faz muitas ações de professores aqui no escritório. Então, a gente não advoga para a instituição de ensino. Agora, eu represento, Laudelina, algumas concessionárias de veículo aqui no estado, como advogado das concessionárias, né? E aí, de repente, chega alguém para propor uma reclamação trabalhista contra uma concessionária de veículo, que às vezes não é a concessionária que eu advogo para ela. É uma outra concessionária que eu não tenho... A gente não pega. A gente fala, não posso. Falou, mas você é advogado dessa empresa? Não sou. Mas eu advogo para algumas concessionárias que eu entendo que em algum momento eu vou ter um conflito de interesse. Por quê? Porque eu, Laudelina, eu sou um advogado. Eu sou um advogado... eu sou um advogado que eu não me basto no litigioso. Eu sou um advogado que eu vou para a Assembleia de Negociação Coletiva da categoria. Como é que eu vou para a Assembleia de Negociação Coletiva da categoria com a isenção de estar lá conversando e instruindo o voto do meu cliente se eu tenho ações contra as outras empresas daquela categoria? Então a gente faz essa separação de fluxo aqui no escritório. A gente tem lado que a gente está sempre pelo reclamante e tem lado que a gente está sempre pela empresa. Exceções vão existir. Por exemplo, a gente advoga para os músicos. As pessoas que trabalham para bandas, para artistas famosos e tem lá os seus direitos vilipendiados. E aí, recentemente, uma banda procurou a gente para fazer uma defesa. Primeira reação no nosso escritório, a gente não faz defesa de banda, a gente está do lado dos músicos. Mas aí, essa banda, era uma banda pequena, uma banda local, regional, eles vieram pela amizade de uma pessoa, que é uma pessoa muito amiga nossa, falou, não, faz a defesa dessa banda para mim. E aí eu avisei eles, eu faço, mas eu quero te avisar que eu estou sempre do lado dos músicos, e que o fato de eu fazer essa defesa nunca vai te dar o direito para você tentar me pedir para ajudar alguém de uma banda ou de algo do gênero. Avisei, ele concordou, a gente abriu essa exceção e representou ele. Então, as exceções elas podem existir quando há transparência. E aí eu volto para a mediação. Quando você enxergar de longe você enxerga um potencial conflito de interesse, dá 2 passos para trás. Porque senão você começa a ser conhecido como aquela pessoa que ela não vai ter a isenção necessária para esse trabalho. Entendi. Rafael, só te interrompendo um pouquinho, só para que possamos agradecer, né, algumas pessoas que estão nos prestigiando, que não são daqui do Goiás. Né, eu entendi que o doutor Lauro de Campos é do Rio Grande do Sul. Agradecer também a professora Marla, que deixou um recado que você sempre arrasa, a professora Dervana Coimbra. Então, nós estamos aqui com 53 pessoas, né, presentes, e eu tenho certeza que todas admiradoras do seu trabalho, todas interessadas realmente em saber mais sobre a mediação e essa negociação chamada compliance, principalmente na área trabalhista. Então, nós queremos agradecer todos os 53 que estão aqui conosco e vamos continuar aqui com a nossa conversa, né, professor Rafael? Porque nós precisamos também focar que esse tipo de solução de conflitos, ele vai significar um fluxo de caixa melhor para os nossos os clientes da advocacia, né? As empresas. Existe uma frase em compliance que ficou muito famosa e acho que todo professor de compliance em algum momento usou essa frase. A frase ela é em inglês, né, originalmente, que ela fala o seguinte: if you think compliance is expensive, try non-compliance. Se você pensa que o compliance é caro, tente não compliance.
Isso é caro. Se o empresário pensa que investir em solução, investir em prevenção, investir num programa de compliance, investir numa assessoria jurídica de qualidade, investir num RH de qualidade, investir uma contabilidade de qualidade é desperdício de dinheiro, experimente uma de má qualidade. Gente, em uma ação judicial, com consequências de condenação em decorrência da má prestação de serviço de um profissional, ele praticamente paga o custo dele, o investimento dele inteiro. Sabe? Entende? Então, assim, você foi muito feliz em dizer, isso é fluxo de caixa. As pessoas não podem enxergar o valor investido nas assessorias e nas consultorias como um valor de gasto. Ele é um investimento na empresa. Nós ainda temos uma sociedade, tanto uma sociedade empresária como uma sociedade de pessoas no Brasil, que as consultorias são menosprezadas em muitos locais. Né? Então, e de todos os lados, e eu não estou falando só de empresário, não. Nós advogados, vou falar uma coisa forte aqui agora, Laudelina. Nós advogados adoramos dizer que as empresas não reconhecem o trabalho da advocacia e não bem remuneram por não entender que é importante uma consultoria jurídica, não é verdade? Nós advogados costumamos dizer isso. Mas eu pergunto, quantos que estão acompanhando, que tem um escritório de advocacia e que já contratou uma consultoria de gestão para o seu escritório de advocacia, que bem remunerou, que não achou que era jogar dinheiro fora? Tá vendo o conflito? Sim. Tá vendo o conflito? Como é que a gente vai levantar essa crítica? Quero o resultado, mas não quero investir. Como que eu vou levantar a crítica? Como que eu vou levantar a crítica de falar lá, o empresário não quer contratar e não quer reconhecer uma boa consultoria jurídica. Mas lá no seu escritório você não quer contratar e não quer reconhecer uma boa consultoria de gestão, que é uma área que a gente normalmente não domina. É claro que tem colegas advogados que aprendem gestão, que estudam gestão, que acabam trabalhando bem com a gestão. Agora, eu estudo gestão de escritórios a minha vida inteira e acho que eu conheço um pouquinho de gestão de escritório. Eu gosto muito de gestão de escritório. Mas eu tenho consultoria. Eu pago consultoria. E eu divirjo da minha consultoria, eu discordo, eu concordo, a gente briga, entre aspas, né? Mas é importante. E a mesma coisa vale para o empresário. Não é porque ele tem um bom RH e um bom contador que ele não precisa de um bom advogado. São competências e conhecimentos complementares. E isso a gente tem que fomentar de uma forma mais positiva. E outra, trazer resultado para o cliente, gerando aquilo que você falou. Que o resultado seja efetivamente retorno de fluxo e dinheiro para o cliente. Com certeza, porque a saúde financeira da empresa vai agradecer essas consultorias jurídicas e também essa previsão da mediação. Nós temos assim esses grandes contratos aí, todos já possuem cláusulas, né, que prevêem a mediação no surgimento como primeiro passo para a solução do conflito. Se a mediação não se lograr êxito, aí sim outra instância. Mas nós temos essa previsão na maioria dos novos contratos empresariais aí de grandes multinacionais. Verdade. Você sabe bem, né? Verdade. E a gente entender que eles não são exclusivos para contratos milionários. Que tem muita gente que ainda pensa que a mediação serve só para contrato milionário. Não, gente. Não. Traz para cá, traz para a realidade. Para a realidade nossa aqui de Goiânia. É uma realidade, é realidade de contratos trabalhistas, contratos empresariais, contratos principalmente na área do consumidor, que toda empresa, ela quer, né? Ela quer o quê? Qual que é o lucro? Diz o quê? O consumidor, em primeiro lugar, né? Então, essa mediação vai solucionar todos esses conflitos empresariais, com certeza. Mas o que nós podemos, enquanto ESA, enquanto Instituto LIS, fazermos para
auxiliarmos a mudança dessa cultura pelo advogado que habitualmente só pensa em litígio. Uma das coisas que a gente pode fazer é isso que a gente está fazendo agora, né? Fomentar o debate. Eu acho que já é algo muito positivo a se fazer e sempre que a gente fomenta o debate, a gente faz as pessoas refletirem, algumas pessoas se atentam para esse mercado e etc. Agora, Laudelina, se a gente for parar para pensar no papel da Escola Superior de Advocacia, do Instituto LIS, de tantos institutos, de tanta gente que gosta de mediação e arbitragem, o Conselho Federal da OAB e o CNJ acabaram de assinar um convênio para preparação da advocacia para curso de mediadores, né? Nós podemos estimular concursos de arbitragem, nós podemos estimular conhecimento. Olha, todo advogado, até para ele poder levar o seu cliente que a mediação ou a arbitragem é uma boa ferramenta, ele precisa conhecer de mediação e arbitragem, porque senão ele vai ficar com aquele pensamento de que isso é perda de tempo. O advogado precisa entender o benefício da mediação e arbitragem para ele levar para o seu cliente. Porque se ele for aquele advogado litigioso, quando alguém chegar para o cliente dele e falar, vamos tentar resolver isso aqui, aí alguém aí falou no início da live que esse problema da cultura ele vai muito a partir dos advogados, e é verdade, mas a gente parte para um pensamento de não quero resolver. Eu quero brigar. Vamos ver quem que é melhor de briga. Gente, não é uma competição. São direitos. Não. A justiça deveria existir, não só a justiça do trabalho, mas a justiça em geral. A justiça deveria existir para temas controvertidos. A justiça deveria existir para fatos não esclarecidos. E não para um jogo de pago quando eu puder. Outro dia, há 2 anos atrás, eu estava lendo uma reportagem aguçado que a gente que lá estava começando a ter problema de trabalho para a advocacia. Aquela história de parou de repente em uma solução no trânsito, porque eles bateram, eles param, eles olham, acho que eu estou certo, começa a argumentar, não é verdade. Eu estava errado, pode deixar que eu vou pagar, eu estava errado. E acabou o assunto. Esse conflito de estar sempre levando a melhor, aquele jeitinho nosso, né, que da Mata já falava do jeitinho brasileiro, de querer levar vantagem, etc. Pois é, aqui nós vamos estar, aqui o Dr. Lau dizendo, se colocarmos na ponta do lápis, essa ação que ele referiu acima, custou mais de R$30 mil para gerar menos de 9 mil. Eu não consegui visualizar a pergunta dele anterior, mas sem dúvida nenhuma, né, Rafael? O que ele está dizendo esse fluxo de caixa, é essa celeridade que proporciona as mediações, a solução nova de conflitos. Não é mesmo? Olha só, o que o Lauro está falando, e aí eu até gostaria de deixar um abraço aí para o Lauro, peraí. Porque o Lauro ele faz parte de um grupo de estudos de Direito do Trabalho da USP, coordenado pelo professor Guilherme Feliciano. Então, seja muito bem-vindo aí. Ele até colocou o Instagram do grupo aí. Coloca de novo para o pessoal ver lá. Sim, ótimo. Cadê? Laudelina, tá me ouvindo? Oi, eu estou ouvindo. Parece que a sua imagem que está congelando. Mas de qualquer forma, Rafael, está congelando a sua imagem. Deixa eu ver se eu melhoro, peraí. Isso. Está sem áudio você. Mas agora voltou, tá? Está travando, mas voltou.
mas nós estamos quase concluindo também, né? E eu quero também agradecer a presença do doutor Lauro, de todos eles também que aqui estiveram, e nós vamos agendar outra live para nós continuar o nosso bate-papo, né, Rafael? Que foi muito gente, bom. vai ser sempre um prazer falar. Temos muito assunto para tratarmos e estamos muito próximos ali à ESA do Instituto Lis. Então, vamos continuar com essa parceria sempre que possível. E eu não tenho palavras para lhe agradecer, Rafael, porque, como eu disse no início, sabemos que a sua agenda é repleta e esperamos revê-lo em novas lives. Quero ter você como parceiro também da Liz, e principalmente na abertura dos nossos cursos, na abertura de algum modo de formação dos mediadores e negociadores, eu gostaria de contar com você. Fica aqui o nosso convite, tá bom? Vai ser. E agora a palavra sua para as suas considerações finais. Laudelina, minha admiração por você é tamanha. Se você me convidar para jogar damas com o pessoal no Instituto Lis, eu vou. Qualquer convite que você trouxer para mim, eu vou fazer eu fico muito lisonjeada, participar com muito prazer, com muito orgulho, viu? Quero agradecer o convite, agradecer de todo o coração esse convite. Dizer aí aos seguidores do Instituto Lis que eu fico à disposição de vocês no meu Instagram, vocês serão muito bem-vindos. Quero, como eu disse, parabenizar o seu trabalho à frente de tudo que você se dispõe a fazer. Com integridade, com dedicação e com essa doçura e simpatia que estão sempre à sua frente, apesar da firmeza de agir que você tem muita. Muito obrigada, Rafael. Que Deus te abençoe, que a sua família linda seja sempre abençoada e que você prossiga nessa sua jornada de aprendizado, de transmitir os seus conhecimentos, que você sempre é muito jovem, então que você ainda chegue à minha idade com a sabedoria abrangendo o mundo, tá? Que Deus, eu acredito que o mundo seja pequeno para você. Tá bom? Obrigado, Laudelina. Obrigado, viu? Fica com Deus. Beijão para você. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Muito obrigada a você. Agora tem que gravar, né?